Oi, oi, gente bonita! Então, até que enfim, inaugurando esse podcast, que para você pode parecer que ele começou do nada, mas para mim ele começou há 15 anos atrás. Então, tu já pode imaginar o misto de emoções que eu tô sentindo agora: medo, ansiedade, alegria e, enfim, tudo junto. Mas muito mais alegria por estar rompendo isso, sabe? Quando tu sente que tem que fazer e aí chega naquele momento que vou fazer de uma vez para parar de sentir essa pressão. Uma pressão minha mesmo, porque eu sabia que eu tinha esse propósito, esse compromisso. Então quero te dizer que tu não tá ouvindo mais um podcast, não é só mais um podcast. Tu tá escutando ou assistindo agora o podcast de alguém que não acreditava em si mesma. É verdade. Então eu sonhava em ser youtuber, porque na época não tinha essa coisa tão forte de podcast, eu acho que eu nem ouvia falar sobre isso. Mas eu sempre tive vontade de compartilhar as minhas experiências, meus pensamentos. Eu sempre gostei muito dessa troca e eu fui muito auxiliada por trocas com pessoas que eu acho que nem com certeza muitas delas não sabem que eu existo, pessoas que eu admiro, só que eu assisti a pessoas que eu admiro e desde aquela época eu fui entendendo na minha cabeça que eu tinha que começar sendo igual a elas. Então eu admirava tanto que eu criava aquilo, eu juntei um pouco de cada uma dessas pessoas que eu admirava e criei uma régua, assim, eu tenho que estar naquele nível perfeito para começar. E aí vem aquela armadilha, né, da comparação, que é quando a gente cria uma régua. Eu falo para as minhas alunas, para as minhas mentoradas, que é uma régua esquizofrênica, né, do perfeccionismo, da comparação, porque a gente, se for para ser perfeito para nós mesmas, já é difícil, porque cada dia a gente muda o nosso nível de perfeição, então nunca vai estar bom. E se for para ser perfeito para o outro, piorou, porque como que eu vou saber o que é bom para você, o que é incrível para você na sua mente? Se na maioria das vezes a gente não consegue manter o nosso perfeito no mesmo nível por muito tempo, a gente vai oscilando. Então, eu comecei a entender que eu não podia tentar estar no mesmo nível dessas pessoas que eu admiro para começar. Então eu esquecia de olhar para elas como seres humanos, como todos nós, como eu que erra, que tenta, às vezes acerta de primeira, às vezes acerta depois de 10, 20 tentativas. Eu nem sei quantas vezes eu já pausei esse vídeo e agora eu disse que eu não ia mais pausar, porque se eu estivesse conversando contigo, eu não ia poder pausar aquele momento, e isso é muito importante para mim. Eu quero que esse podcast seja um lugar de aconchego. Obviamente que tem estratégia por trás, que tem estratégia profissional, mas antes de tudo, vocês vão entender porque ele é uma realização de um propósito pessoal. Porque eu sou uma pessoa, tô aqui falando com vocês, com todos os meus sentimentos, isso não pode ser desligado. Então, eu aprendi que eu tinha que parar de me comparar. E não é fácil, em todo momento a gente vai estar se comparando, é natural se comparar, mas isso não pode ser um parâmetro. Essa comparação não pode se transformar em uma barreira. Então, inclusive, eu já coloquei aqui um script para que eu não me perdesse e não fosse parar em outros assuntos, principalmente nesse primeiro episódio, onde a gente vai falar sobre algumas coisinhas separadas. Eu quero contextualizar, então, para vocês que o mais engraçado de tudo isso é que eu estou iniciando esse projeto sem me sentir totalmente pronta. De novo, eu estou nesse lugar. Tem outras coisas na minha vida que eu faço hoje e eu já me sinto pronta, não que eu me sinta perfeita, porque eu entendo que eu tenho essa visão do perfeccionismo, mas eu não me cobro para chegar nesse nível aí que eu imagino para começar as coisas. E isso mudou a minha vida. Mudou a minha vida, esse lugar, essas coisas. Eu tô gravando esse podcast hoje porque eu segui essa mentalidade. E eu recebi essa mentalidade e vários insights assistindo pessoas, então é uma devolutiva também estar aqui compartilhando isso. Mas eu pensava que, né, de novo, com essa armadilha da comparação, eu ficava pensando, o que as pessoas querem saber das minhas ideias, da minha trajetória, das minhas guerras, erros e acertos?
eu sempre me diminuía ao pensar sobre isso. Então hoje eu entendo que se eu ficasse pensando assim, eu nunca ia começar esse podcast. Eu nunca ia tirar esse projeto da minha mente, colocar num papel e depois tirar ele do papel. Então, aqui já começa o primeiro ponto desse podcast, que se chama Tu Pode, por um motivo muito especial. Que tu pode começar, tu pode fabricar os teus sonhos, tu pode mudar a tua vida, sim. Começando do jeito que tu tá. Com as ferramentas que tu tem na mão agora, se juntando com pessoas que têm um pensamento parecido com o seu. A gente sempre pode. Eu comecei, não foi do zero, eu comecei do negativo. Então, aos pouquinhos, ao longo desses episódios, eu vou esmiuçando tudo isso. Durante a minha jornada, a minha caminhada, assim, eu entendi que a confiança nunca vem antes do começo, nunca vem antes. Você não vai se sentir maravilhosa criando um conteúdo se você não criar o conteúdo, publicar esse conteúdo. Tem que executar a tarefa até o fim. Não é só gravar um monte de vídeo, se assistir 1000 vezes, botar um monte de defeito e parar no meio do caminho. Não é você tentar a primeira venda do seu produto, do seu serviço, do seu infoproduto, do seu livro, abrir a sua loja e achar que tudo vai acontecer no primeiro dia, que tudo vai acontecer na primeira vez que você fizer um tráfego pago, no primeiro conteúdo que você publicar. Não, a gente precisa começar e ir até o final e persistir. Então, indiferente se for uma criação de conteúdo, falar em público, apresentar uma ideia, apresentar um trabalho, apresentar alguma coisa na frente de outras pessoas, vender e empreender. Quanta coragem que a gente precisa, inclusive, para empreender. Para dizer, eu me coloco aqui como líder desse projeto, desse negócio. E aí coloco sobre mim toda essa responsabilidade. Não é muito fácil, né? Eu já tive muito frio na barriga só de me apresentar para a turma da faculdade, por exemplo, falar meu nome, idade e por que eu escolhi aquele curso. Então, pensem bem de onde eu não vim. Que eu falei que eu comecei do negativo, né? Não tô falando só de finanças, tô falando de estrutura, assim, emocional. Para falar, eu já melhorei muito a questão da dicção, a questão das expressões. Já melhorei demais e eu melhorei me assistindo, gravando e editando os meus próprios vídeos. No início eu odiava ouvir a minha voz nos vídeos, vocês não têm noção. Hoje é normal, eu já não tenho essa desconexão com a minha própria voz, sabe? Eu escuto e já não acho ela tão estranha assim. E é normal, porque nós escutamos a nossa voz meio nasalada. É diferente de escutá-la vindo de um aparelho. Então, o objetivo desse podcast não é falar somente sobre negócios, porque quem já me conhece ou que veio do meu Instagram sabe que eu tenho uma agência de branding, nós desenvolvemos marcas, negócios e a comunicação deles. Então, a gente fabrica a marca do zero, desde desenvolver o nome, identidade visual, depois a gente analisa os produtos, os serviços, experiência do cliente, seja ele um produto online ou uma loja, um ambiente físico. E também tem a parte da comunicação, obviamente, que é uma das coisas que eu estou fazendo aqui com vocês hoje. Eu estou me comunicando, então tem diversos pontos de comunicação. Mas por que eu não vim aqui só para falar de branding, para falar de marca, para falar de negócios? Porque eu acredito que desenvolvendo a si mesmo, nos desenvolvendo como pessoas, assim a gente consegue desenvolver as nossas marcas e os nossos negócios. Quando nós evoluímos como pessoa, as nossas marcas crescem, os nossos negócios crescem, as nossas relações crescem, evoluem. A vida muda quando a gente se permite mudar, evoluir o tempo todo. Então a gente precisa realmente se conectar e entender que a vida é cíclica, que as nossas marcas também são cíclicas, que a gente precisa crescer, amadurecer. Os nossos negócios e as nossas marcas também precisam crescer, amadurecer. Então a gente vai fazer uma conexão aqui de CPF e CNPJ
porque sim, existem as estruturas de uma empresa, tem que dividir as contas, a questão financeira, mas na gestão, para você que é empreendedor, que tem uma marca, você é um corpo só. Esse corpo é o que te leva para o trabalho, é o que te leva para casa, e a gente precisa cuidar disso como um só sistema, que é o que nós somos, um sistema integrado. Então, as maiores barreiras que eu encontrei quando eu decidi empreender foram barreiras que elas não estavam no mercado em si, elas estavam em mim. Então foi muito... Eu lidei assim direto com a insegurança, com o medo, com as comparações, com essa dificuldade de acreditar em mim mesma. E quando eu comecei a mentorar marcas pessoais, desenvolver marcas, eu vi que, de verdade, isso acontecia não só comigo, com muitas pessoas. E eu vou dizer assim, eu acredito que é com 100% das pessoas. A gente só assiste e vê as pessoas já no nível grande na nossa mente, né? A pessoa já tá palestrando, a pessoa já grava conteúdo, ela tem milhões de seguidores. A gente acha e acredita lá dentro de nós, eu acreditava que essa pessoa tinha algo diferente de mim. Alguma facilidade ela tinha, ou financeira, ou emocional, ou ela era mais despojada, desinibida. E eu esquecia que somos todos seres humanos, todos nós temos emoções. Uns aprendem a lidar com elas, outros não, depende da criação, como é a sua mente, o que acontece aí com você em cada momento. Talvez para você gravar um conteúdo seja muito fácil, ou talvez seja muito difícil. Às vezes é fácil gravar e é difícil editar, por exemplo. Uma coisa que eu não gosto muito. Então, quanto mais eu estudo sobre as marcas, mais eu percebo que a gente precisa investir na marca pessoal, na nossa marca pessoal, nas pessoas que estão por trás dessas marcas. A gente precisa fazer o treinamento com a equipe de vendas, a gente precisa trabalhar nas pessoas, porque é tudo sobre nós, seres humanos, vivos, vida orgânica. Então é tudo sobre pessoas, de pessoa para pessoa. Por isso que eu falei tudo sobre nós, seres humanos, não falando assim de uma forma egocêntrica, mas marcas são feitas para pessoas e por pessoas. E é isso que nos conecta uns com os outros. A gente entender isso. E essa questão, quando eu penso nisso, me faz pensar sobre mim também como um ser humano que tem esses medos, tem essas emoções. E uma vez eu pensava que para fazer alguma coisa, eu não podia mais sentir insegurança. Eu não podia palestrar me sentindo insegura. Eu não podia gravar esse podcast me sentindo insegura, tendo um pouquinho de medo. Então, por isso que esse podcast, inclusive, se chama Tu Pode. Porque eu acredito que é isso. A gente precisa entender que tem como fazer as coisas, tem como perder o medo. Muitas vezes a gente tem medo de coisas que a gente não conhece, que a gente não pesquisou sobre, a gente só tem medo e não consegue se conectar com aquilo. Então, a partir do momento que você começa a gravar o primeiro vídeo, você começa a perder a vergonha, você se apresenta 1, 2 vezes em frente a um público e aquilo vai se tornando mais natural, você vai perdendo o medo, criando força, autoridade, e aí você vai se tornando mais autêntico, menos robótico. Então, tu pode sonhar mais alto, tu pode mudar de rota, transicionar de carreira. Eu transicionei, inclusive a gente vai conversar sobre isso em algum episódio, com certeza. Tu pode aprender a se comunicar, tu pode viajar, tu pode sair do CLT, tu pode voltar pro CLT. Aqui eu falo muito para empreendedores, empresários, porque é o que eu vivo. Eu trabalho com marcas e eu sou uma marca, eu tenho uma empresa, eu vendo, essa é a minha vida. Eu quis sair do CLT, eu quis dominar mais a minha agenda, a minha vida. E isso aqui é um paradoxo, né? É uma loucura. Como a gente domina até certo ponto, em outro ponto a gente precisa obedecer algumas regras do jogo, regras do mercado. Então, a gente vai falar sobre isso sempre tratando o ser humano
como ponto principal, não o negócio. E o episódio que a gente for falar exatamente de negócio, eu vou avisar logo de cara e a gente já fala sobre o conteúdo, vou colocar no título para que vocês saibam realmente do que a gente vai falar. Então, a nossa vida muda a partir do momento em que a gente desiste de ser perfeito ou perfeita. Quando a gente desiste de ser perfeito, pra mim isso era uma ofensa, tá? Era uma coisa de gente preguiçosa, porque eu sempre não, mas por um bom tempo eu usei a palavra perfeccionismo pra me determinar, assim como uma coisa bonita. Só que quando eu comecei a aplicar em mim mesma as funções do personal branding, de marca pessoal, que envolve muito autoconhecimento, olhar pra dentro, que aqui a gente vai se provocar muito em relação a isso, olha pra dentro de si, analisa se é isso mesmo. Essa questão é muito importante, porque quando a gente para de se conectar com essa perfeição como se ele fosse algo bonito, a gente percebe que muitas vezes ele é uma bengala, é um escudo. Porque fica muito mais bonito dizer assim, eu não vou gravar esse podcast porque ainda não tá perfeito, o script não tá bom, não tem um cenário bom, daí tipo fica aceitável. Melhor do que falar, não, eu tô com muito medo. Eu ia falar, tô cagada de medo. Entende que o perfeccionismo ele pode ser uma coisa muito bonitinha para nos afastar daquilo que a gente realmente quer fazer. E que loucura, né? Eu quero gravar um podcast, eu acho interessante, eu curto isso, mas eu fujo disso ao mesmo tempo. Da mesma forma que eu desejo muito, eu fujo muito. Por conta do medo, das inseguranças. E é isso que eu, no meio do caminho, eu fui encontrando maneiras de desviar disso, de passar por cima desses obstáculos que, como eu falei antes, são os maiores que a gente encontra no meio do caminho. Às vezes a gente pensa que a estrutura, que é dinheiro, isso também é um benefício muito grande quando a gente tem, e às vezes atrapalha um pouco, mas não é o maior impedidor, não é um impedimento a gente não ter a grana para começar a empresa. Eu comecei do negativo, inclusive, mas quando eu fui me desenvolvendo como marca pessoal, quando eu fui entendendo que eu queria ter uma empresa, que eu gostaria de gerir uma equipe, eu fui percebendo que era tudo sobre mim. E aí foi onde eu encontrei o maior obstáculo para o empreendedorismo, por isso que a maioria das pessoas falam que é difícil. Para mim, na minha percepção, é porque, assim, praticamente todos os dias a gente vai se encontrar com nós mesmas, com o nosso espelho, com as nossas dificuldades. E isso é muito doido, porque é um desafio todo dia. Passar por cima dos nossos medos o tempo todo, não escolher quando a gente vai enfrentar. Porque se a gente quer crescer, quer evoluir como marca, quer se desenvolver, a gente vai precisar enfrentar esses medos. E no meio do caminho, nas formações de branding, eu apliquei também, eu fiz uma mentoria de personal branding, eu sendo a mentorada. E depois de 12 vezes no cartão, tô brincando, mas foi um investimento que eu tive que fazer na época, dividido em 12 vezes no cartão do meu irmão. Muito obrigada, Giovanni, por isso. E eu fiz a mentoria com o Arthur Bender. Eu já tinha lido todo o livro dele. Quem tá assistindo por vídeo vai conseguir ver que eu tô com o livro dele na mão, cheio de post-it, cheio de risco e anotações, porque eu literalmente li esse livro estudando ele. E tem uma folhinha aqui, ó, que é do autógrafo de uma das vezes que eu fui na palestra do Arthur Bender. Ele é um cara sensacional e eu queria entender como era estar do outro lado. Não só sendo mentora. Eu tenho essa filosofia comigo, que eu preciso também passar pelos processos para entender realmente se o processo está valendo a pena, se é gostoso, se é bacana. E óbvio, né? Olha quem eu escolhi, o Arthur Bender. E eu queria que fosse ele, porque eu admiro a forma com que ele fala sobre marcas pessoais. Eu tenho, sabe quando dá um match assim nos pensamentos? E foi incrível passar pela mentoria com ele, aprender mais sobre marcas pessoais e também ouvir sobre mim
através da visão de um cara tão experiente como ele. Naquela mentoria, eu tenho o vídeo do dia que a gente trocou uma ideia e eu anotei as coisas que ele me trouxe. Uma das questões era essa, do podcast, do canal no YouTube. E eu me identifico com isso porque eu me identifico com conteúdos mais profundos, mais longos, mas eu também sei jogar o jogo, que é criar conteúdos menores cada vez mais, né, para minha rede social. Porque eu acho que não dá pra gente acreditar nas pessoas, assim, uma questão de autoridade, quando eu só mando como mentora as minhas alunas enfrentarem os seus medos, jogarem o jogo, criarem o conteúdo e eu não fazer isso por mim mesma. Cada marca vai ter um jeito de criar conteúdo, vai ter uma plataforma específica, mas eu sou da época que não tinham muitos streamings, assim, quando as blogueiras existiam, sabe? Eu assistia muito vídeo de como arrumar o cabelo, a maquiagem usa assim, o delineado do gatinho. Hoje a gente tem um outro tipo de mídia. A gente tem mídias muito rápidas que ensinam truques mais rápidos, a gente tá nessa velocidade do 2 vezes, né? O vezes 2 ali. E eu sou dessa parte onde é mais profunda, onde pode ser mais lento, conversas mais alongadas, onde tu pega o teu café. E, falando nisso, bora comentar aí pra mim em que momento do dia tu tá ouvindo esse podcast? Se tu tá tomando banho, arrumando a janta, se tu tá treinando, o que tá acontecendo? Me conta em que momento tu assistiu esse podcast. Promete que vai comentar aqui pra mim. Já segue também o canal do YouTube, aqui no Spotify, pode sempre comentar, conversar comigo, porque eu vou ouvir muito vocês por aqui. Até porque, como eu falei antes, a gente vai unir CPF, CNPJ. Quem quiser me seguir no Instagram também, Georgia Scur. Essas questões do podcast vão estar lá. E vai ter o canal do podcast lá no meu YouTube, o Tu Pode. Clica lá e entra no canal, porque eu vou trazer alguns spoilers, eu vou fazer pesquisas ali sobre o que vocês querem ouvir aqui. E para finalizar, esse podcast vai trazer muito assunto sobre mentalidade, a gente vai falar sobre rotina, porque por muito tempo eu também fui iludida por aquela proposta, por aquela promessa de empreenda e seja livre, seja muito rico e seja feliz rápido assim, né? Em tantos dias você vai ter tal resultado. E hoje a gente sabe, hoje eu trabalhando com marcas, eu sei que cada marca tem o seu tempo de crescimento, o seu tempo para romper as barreiras, porque como a gente estava conversando, que no empreendedorismo nós entramos em um mood que a gente se encara todo o tempo. Como eu falei lá no começo também, que eu encontrei a maior barreira em mim. As maiores barreiras foram quando eu me fechei com medos e inseguranças minhas. E é o que eu vejo nas minhas alunas, nas minhas clientes. E esses medos, essas barreiras, elas são quebradas e dissolvidas quando a gente entra em ação, quando a gente treina aquele campo onde nós somos mais fracas, onde a gente treina as nossas fraquezas para transformar elas em força e onde a gente usa a nossa força como step, como auxílio para essa jornada. Só que não tem evolução sem treino, sem dor, sem disciplina, sem rotina. E eu tô falando aqui unindo a minha primeira formação, que é em Educação Física Bacharel, isso mesmo. Por influências familiares, eu fui parar na área da Educação Física, na área da saúde, na verdade. O meu TCC de Educação Física foi o 2º ano que estava liberado a criação de produto. No meu TCC de Educação Física, eu desenvolvi uma marca, eu desenvolvi um produto que tinha também um aplicativo. Foi muito legal, um dia eu apresento isso para vocês. E ali eu já desenvolvi uma marca do zero. Eu tive a experiência de desenvolver uma marca. Nome, identidade visual, toda a questão imagética, sensorial dessa marca, experiência que eu queria causar nos meus clientes.
Esse foi o meu TCC de Educação Física, gente, olha isso, eu sempre fui meio disruptiva, né? Tava nadando contra a maré, mas eu já sabia que eu queria transicionar de carreira e agora fazem 8 anos que eu trabalho com marketing de conteúdo, com marcas, com empresários, com empreendedores diretamente. E agora eu tenho a minha própria agência, que é a Fábrica de Marcas, esse lugar onde eu tô gravando para vocês, que é o meu sonho realizado, um dos meus sonhos, que ele tá acontecendo, né? E ele vai acontecer se a gente quer que ele tenha sucesso, é isso, é permanecer alimentando esse sonho todos os dias. E nesse meio tempo, eu entendi que a educação física, ela foi um preparo para mim, ela me ensinou sobre pessoas, sobre mentalidade, desenvolvimento humano, que é o que eu uso hoje com mais força nas mentorias para as empresárias, para os empresários, para as marcas que eu fabrico, que nós fabricamos aqui, para as pessoas que a gente atende. Então, quando eu transicionei de carreira, eu pensei que educação física ia ser jogado no lixo, que aquele tempo ia ser jogado fora. Mas quando eu comecei a sentar em mesas de empresários, que eu comecei a querer entrar nesse universo de verdade, a entender, a perguntar como que as pessoas conseguiram romper essas barreiras, o que que essas pessoas que tinham sucesso tinham de diferente de mim, porque eu acreditava nisso. Daí vem aquela questão da comparação, né? Ele tem alguma coisa diferente, nasceu muito rico, é super dotado, tem alguma artimanha aí por trás, tem uma receita de bolo, e com todo mundo que eu ia conversando, eu ia entendendo que eram superações individuais, elas se pareciam muito, mas eram guerras individuais que cada uma dessas pessoas, desses empresários de sucesso, eles tinham enfrentado as suas guerras pessoais. Cada um de nós vai ter um tempo, vai ter uma barreira. E é isso, essas são as dores que a gente vai enfrentar, não é para você se preparar para um cenário horroroso também, porque dentro disso tem muita coisa boa, senão a gente não estaria fazendo, né? Tem recompensa sim, é gostoso sim, você só precisa ter as pessoas certas do seu lado. Então esse lugar aqui do Tu Pode é um lugar para te lembrar que sim, tu pode, não importa o que esteja acontecendo ou em que fase tu está neste momento, mas tu pode. Porque eu acredito que o mundo precisa de boas notícias, que o mundo precisa de empolgação, de impulso positivo. E, inclusive, na questão de treinamento para atletas, quando a gente vai falar de alta performance, tudo que a gente fala ali está relacionado à mente também. Então a mentalidade ela faz parte da gente. Eu tô conversando com você aqui, eu tô dependendo da minha mente para conseguir conversar contigo e você para absorver o que eu tô falando. E é isso, essa integralidade. Hoje eu consigo trazer tudo que eu estudei, que eu vivenciei na área da educação física para dentro do branding, do desenvolvimento de marcas. Hoje eu também busquei especialização para desenvolver negócios e marcas institucionais, então a gente desenvolve diversos nichos de marcas aí, porque o branding nos ensina a pesquisar individualmente para cada nicho. Eu sou apaixonada pelo que eu faço e eu tenho certeza que através de uma rotina personalizada para você, já desenvolvi um curso chamado RDS, que é o Rotina dos Sonhos, foi o que mudou a minha vida. E eu transformei isso em um método. Tudo que eu aprendi na educação física, no branding, no personal branding, eu unifiquei isso e é a mentoria que eu aplico hoje em dia para te desenvolver como pessoa, como marca pessoal, e aí você vai conseguir desenvolver o seu negócio de uma forma muito mais empolgante. Então você vai ver os desafios como aquelas barreiras, como aquelas etapas do videogame que a gente tem que passar de fase. Então a gente vence aquele inimigo e passa por uma fase maior com outras ferramentas, e é assim na vida. Só que cada um no seu tempo, cada um do seu jeito. Assim como num treino físico, em uma atividade física, que se você ainda não faz, se você ainda não tentou fazer uma coisa que você se sente muito ruim, eu vou te instigar a fazer uma coisa que tu nunca fez. Mesmo que tu faça só uma aulinha de alguma coisa que te tire da zona de conforto. O bom seria que você continuasse, sabe por quê? Dentro da questão de treinamento físico, eu aprendi que, literalmente, o treino te leva à execução perfeita. E assim na vida. Assim, para gravar um vídeo bacana, não adianta você
ficar criando um monte de estereótipo na sua mente, esperando com que fique perfeito, sem antes você postar primeiro. Você posta, depois você vai se assistir, aí no próximo que você for publicar, você vai melhorar. Na próxima venda que você for fazer, você vai melhorar. Na próxima vez que você for conversar com seu colega de trabalho, com alguém na rua, em algum lugar que você for se apresentar, você vai melhorando o seu repertório. Mas você precisa buscar informações para ter um repertório melhor, você precisa executar, você precisa treinar, não tem nada que você não possa fazer. E é isso mesmo que tu ouviu, não tem nada que tu não possa fazer, a não ser, eu costumo falar isso também para as minhas clientes e para as minhas mentoradas. Elas dão risada, mas é real, hein? Eu gosto de dar um sacudão aqui, usar analogias, mas essa é real. Anota. O que tu não pode fazer, o que tu nunca vai conseguir fazer na vida, eu já te digo agora. Tu nunca vai conseguir voar, se teletransportar e ficar invisível. Aí o voar tu vai me dizer, eu vou de avião, vou de asa delta. Não, tô falando aí, só com o teu corpinho. Porque é só o que tu precisa para crescer, para evoluir, para fabricar os teus sonhos. E pequenas decisões do nosso dia são o que fabricam grandes sonhos. Então a gente vai falar sobre esses pequenos momentinhos, todas essas questões que podem ser uma barreira pra gente, mas de uma forma desconstruída, às vezes vai mudar cenário. Será que a gente vai ter convidado por aqui? Você gostaria de participar do Tu Pode? Pra gente contar para esse mundo que ele pode ser feliz, diferente, mesmo com as adversidades? A gente vai se ver aqui toda quarta-feira, às 18 horas, eu estou muito feliz de inaugurar esse espaço, esse lugar onde a gente vai se abraçar e vai compartilhar sobre a vida, que envolve a parte profissional também, que envolve alguma atividade bacana, que envolve criatividade, ousadia, autenticidade. Então se preparem para os próximos episódios do Tu Pode. E lembra disso até lá, hein? Que tu pode sim fabricar o teu sonho, tu pode sim ter a vida que tu sonha. Eu tenho certeza disso, eu acredito nisso. Estamos juntos e até quarta que vem. Beijo!